Capítulo 22. Sensações alheias. Não alcancei mais nada, e para o fim arrependi-me do pedido. Devia ter seguido o conselho de Capitu. Então, como eu quisesse ir para dentro, prima Justina reteve-me alguns minutos, falando do calor e da próxima festa da Conceição, dos meus velhos oratórios e finalmente de Capitu. Não disse mal dela. Ao contrário, insinuou-me que podia vir a ser uma moça bonita. Eu, que já a achava lindíssima, bradaria que era a mais bela criatura do mundo, se o receio me não fizesse discreto. Entretanto, como prima Justina se metesse a elogiar os modos, a gravidade, os costumes, o trabalhar para os seus, o amor que tinha à minha mãe, tudo isto me acendeu a ponto de elogiá-la também. Quando não era com palavras, era com o gesto de aprovação que dava a cada uma das asserções da outra, e certamente com a felicidade que devia iluminar-me a cara. Não adverti que assim confirmava a denúncia de José Dias, ouvida por ela à tarde, na sala de visitas, se é que também ela não desconfiava já. Só pensei nisso na cama. Só então senti que os olhos de prima Justina, quando eu falava, pareciam apalpar-me, ouvir-me, cheirar-me, gostar-me, fazer o ofício de todos os sentidos. Ciúmes não podiam ser. Entre um pirralho da minha idade e uma viúva quarentona, não havia lugar para ciúmes. É certo que, após algum tempo, modificou os elogios a Capitu e até lhe fez algumas críticas. Disse-me que era um pouco trêfega e olhava por baixo, mas ainda assim não creio que fossem ciúmes. Creio antes... Sim, creio isto. Creio que prima Justina achou no espetáculo das sensações alheias uma ressurreição vaga das próprias. Também se goza por influição dos lábios que narram. Capítulo 23. Prazo dado. Preciso falar-lhe amanhã, sem falta. Escolha o lugar e diga-me. Creio que José Dias achou desusado este meu falar. O tom não me saíra tão imperativo como eu receava, mas as palavras o eram, e o não interrogar, não pedir, não hesitar, como era próprio da criança e do meu estilo habitual, certamente lhe deu ideia de uma pessoa nova e de uma nova situação. Foi no corredor, quando íamos para o chá. José Dias vinha andando cheio da leitura de Walter Scott, que fizera a minha mãe e a prima Justina. Lia cantando e compassado. Os castelos e os parques saíam maiores da boca dele. Os lagos tinham mais água e a abóboda celeste contava alguns milhares mais de estrelas cintilantes. Nos diálogos alternava o som das vozes, que eram levemente grossas ou finas, conforme o sexo dos interlocutores, e reproduziam com moderação a ternura e a cólera. Ao despedir-se de mim na varanda, disse-me ele: "Amanhã, na rua, tenho umas compras que fazer. Você pode ir comigo? Pedirei à mamãe. É dia de lição?" "A lição foi hoje." "Perfeitamente. Não lhe pergunto o que é. Afirmo desde já que é matéria grave e pura." "Sim, senhor." "Até amanhã." Fez-se tudo o melhor possível. Houve só uma alteração. Minha mãe achou o dia quente e não consentiu que eu fosse a pé. Entramos no ônibus à porta de casa. "Não importa," disse-me José Dias. "Podemos apear-nos à porta do passeio público." Capítulo 24. De mãe e de servo. José Dias tratava-me com extremos de mãe e atenções de servo. A primeira coisa que conseguiu logo que comecei a andar fora foi dispensar-me o pajem. Fez-se pajem, ia comigo à rua. Cuidava dos meus arranjos em casa, dos meus livros, dos meus sapatos, da minha higiene e da minha prosódia. Aos 8 anos os meus plurais careciam, alguma vez, da desinência exata. Ele a corrigia, meio sério para dar autoridade à lição, meio risonho para obter o perdão da emenda. Ajudava assim o mestre de primeiras letras. Mais tarde, quando o padre Cabral me ensinava latim, doutrina e história sagrada, ele assistia às lições, fazia reflexões eclesiásticas e, no fim, perguntava ao padre: "Não é verdade que o nosso jovem amigo caminha depressa?" Chamava-me um prodígio.
Dizia a minha mãe ter conhecido outrora meninos muito inteligentes, mas que eu excedia a todos esses, sem contar que, para a minha idade, possuía já certo número de qualidades morais sólidas. Eu, posto não avaliasse todo o valor deste outro elogio, gostava do elogio. Era um elogio.